Nossa pregação de hoje, ela vai debruçar sobre o Salmo de número 73. Salmo de número 73, que na Bíblia do Centenário encontra-se na página 835. Esse é um salmo muito interessante, é muito bonito, é um salmo muito corajoso, escrito por Asaf. Asaf é um dos músicos que Davi tinha contratado quando ele assumiu o trono do povo de Deus, o trono de Israel. Asaf é um músico que compõe algumas músicas para o povo de Deus, e ele compôs este salmo, que é bem biográfico. Nós veremos aqui no salmo de número 73, esse cantor, Asaf, descrevendo um pouco da sua experiência. Irmãos, o que é impressionante no texto bíblico é que os autores da Bíblia não tiveram vergonha para esconder ali os seus erros. Eles falam mesmo tudo que eles erraram, eles expõem os seus defeitos, e isso é um exercício de muita coragem, de muita humildade. Então a gente vai ver o salmo aqui de alguém que escreveu sem máscara. Ele está rasgando o verbo para assumir quem ele é. E antes da nossa leitura, nós vamos ter mais um momento de oração, para que Jesus fale aos nossos corações, para que o nosso coração saiba aplicar a palavra de Jesus. Então peço que você feche seus olhos mais uma vez, nós oraremos ao Senhor. Deus amado, em nome de Jesus nós queremos te louvar e te agradecer. Nós te louvamos porque o Senhor é muito bondoso ao colocar a tua palavra como luz para a nossa vida. Jesus, obrigado porque independente da cegueira do nosso coração ou da surdez dos nossos ouvidos, a sua palavra tem poder para falar. Sua palavra é viva, eficaz, sua palavra consegue cortar o nosso coração e escancarar aonde é necessário o arrependimento e transformação. Então nós te louvamos porque o poder não repousa sobre os nossos ouvidos, repousa sobre a palavra de Deus. E o nosso pedido é que a tua palavra alcance em cheio o nosso coração. Nós queremos que ela transforme os aspectos da nossa alma que precisam ser transformados, e que o nosso coração não desvie o olhar, mas que esteja fixo naquilo que o Senhor tem para falar com a gente. Nós oramos confiando muito no nome precioso de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a nossa leitura não será contínua. Nós leremos o Salmo com algumas pausas para entender o contexto do coração do salmista. Então, acompanhe comigo do versículo 1 ao versículo 3. Salmo de Asaf, diz assim a palavra do Senhor: De fato, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Esse é o coração do salmista que está escrevendo, irmãos. O que ele está assumindo aqui? Deus é bom. Ele chegou nessa conclusão. Deus é um Deus bom. Deus é bom para com os puros de coração. Mas aí, o salmista escancara que o coração dele não era puro. E ele não tem vergonha. Ele vai dizer para a gente o que estava acontecendo com o coração dele. O coração dele estava com inveja dos arrogantes. Esse salmista, Asaf, ele está dizendo para nós que o coração dele estava sentindo muita inveja, não de coisa boa ou de coisa bonita. Estava sentindo inveja de gente que era metida, nariz empinado, dos arrogantes. Por quê? Porque os arrogantes prosperavam. E ele fala que esse coração cheio de inveja quase fez com que os pés dele tropeçassem. Então o salmista já começa assumindo que, primeiro, Deus é bom. Segundo, ele é um invejoso. E além de ser um invejoso, ele quase caiu da fé. Ele quase tropeçou. E agora a gente vai ver o que ele estava invejando. E a gente vai olhar e falar assim: por que ele estava invejando isso? Porque ele é muito honesto. Veja ali no versículo de número 4 até o 12. Para eles, os arrogantes, não há preocupações. O seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros. Por isso, a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de tanta gordura, do coração deles brotam fantasias. Zombam e falam com maldade,
falam da opressão com arrogância, abrem a boca para falar contra os céus, e a língua deles percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte da qual bebe com avidez. Eles dizem: como Deus ficará sabendo? Por acaso o Altíssimo tem algum conhecimento? Eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. É disso aqui que Asaf estava sentindo inveja. O salmista olhou para os maus, olhou para os ímpios, os arrogantes, sentiu inveja. E do que ele sente inveja? Primeiro, os arrogantes são gente que é sadia e parece não sofrer das angústias dos mortais. Olha o que o coração do salmista fez. Colocou os arrogantes num pedestal acima do nível dos mortais. Parece que os arrogantes são uma espécie de semideuses. E esses arrogantes são linguarudos, falam com soberba, amam a violência. A língua deles, olha que expressão poética, percorre toda a terra. É gente que fala com violência, gente que dissimula, gente que espalha o mal. Só que é gente que parece estar tudo bem. É gente que parece estar sempre por cima, sempre no topo. Gente que não expõe suas fraquezas, gente que está sempre bem vestido, bem arrumado e que tem uma carcaça muito bem feita. E o salmista vai dizer: eu senti a inveja desse tipo de pessoa. Ele é muito mais honesto do que eu e você, irmãos, com todo respeito. A gente também, no fundinho do nosso coração, a gente sente inveja de umas coisas que, se a gente colocasse a ponta do lápis, dava vergonha de desejar. A gente sente inveja de algumas posições, de alguns títulos e de alguns cargos que você fala assim, não é nada. Mas na hora que o coração enxerga aquilo, o coração vê com desejo e o coração sente inveja. A gente às vezes sente inveja do rico, às vezes a gente sente inveja do famoso, do tiktoker, do youtuber. A gente sente inveja de quem está ali sempre armando um esquema. Só que a gente não é tão corajoso quanto o salmista. A gente gosta de manter a aparência de santidade. E ele vai continuar. Com certeza, versículo de número 13. Foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Se eu tivesse pensado em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus. Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim, até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como são destruídos num instante, são totalmente aniquilados de terror, como acontece com um sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Então o salmista começa dizendo para a gente, Deus é bom, mas o meu coração é invejoso. E eu senti inveja dos fofoqueiros, dos violentos, dos maldosos, senti inveja desse povo. Mas eu cheguei na casa de Deus. No meu coração, diz o salmista, eu pensava, do que me valeu manter o meu coração puro? Do que me valeu não fazer a falcatrua que o ímpio faz? Eu sofro o dia inteiro. A gente consegue quase se ouvir um pouco aqui, né? Nesse salmo. A gente consegue ouvir o nosso coração várias vezes gritando, por que eu faço certo? Por que eu sigo o Senhor? Por que eu vou lá, oro, perdoo o meu irmão? Sou afligido o dia inteiro. Mas o salmista chegou na casa de Deus, no santuário. E quando ele chega no santuário de Deus, ele vê o fim dos ímpios. E ele percebe que nada era como o coração dele estava enxergando. Ele estava olhando para os ímpios como se os ímpios fossem grandeza, força, beleza. Mas quando ele foi na casa de Deus,
Ao se encontrar com a palavra e com a presença de Deus, o salmista percebeu que ele estava olhando do jeito totalmente errado. E o coração dele foi corrigido. E ele viu o fim dos ímpios. O fim deles é como um sonho, acaba quando Deus acorda. É Deus dar um sopro e o ímpio vai embora. Só que ele não tinha percebido isso. Agora que ele foi para o santuário, ele conseguiu enxergar. E agora nós vamos para a última sessão do Salmo. Versículo 21. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. No entanto, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem tenho eu no céu além de ti? E quem poderia eu querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti certamente perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, para proclamar todas as suas obras. É interessante a figura que o salmista usa para se comparar. Ele vai dizer: quando meu coração estava cheio de amargura, eu não era nada daquilo que eu pensava. Eu estava embrutecido e eu era como um animal, sem entendimento. Eu era como um cavalo, eu era como um burro, eu não tinha noção do que eu estava falando. Contudo, Deus me conduziu pela mão. Deus estava sempre com o salmista. Deus o conduziu de modo que ele percebeu como o coração dele estava torto, estava cheio de raiz errada, cheio de raiz de amargura, cheio de raiz de inveja. E aí o salmista conseguiu perceber que não existe uma única riqueza que seja maior ou melhor do que Deus, a ponto de exclamar: quem eu tenho no céu além do Senhor? E quem na terra além de ti? A língua dos ímpios, o dinheiro dos maus, todo o poder daquele que é perverso, nada disso se compara à presença e à companhia de Deus. E ele faz essa declaração maravilhosa: Deus é a minha fortaleza, Deus é a minha herança. Meu corpo e meu coração podem se desfalecer, eu posso morrer, mas a minha herança está no Senhor. Irmãos, que salmo corajoso! É um salmista depravado, todo torto, contando para a gente a nojeira do seu coração. É um salmista que está aqui escancarando para a gente que nas câmaras do coração dele tinha inveja, amargura, e ele estava invejando gente má. Mas ele está dizendo que no encontro que ele teve com Deus, no templo, o coração dele foi redirecionado. E a partir desse momento, ele viu riqueza onde de fato havia riqueza, em Deus. E ele deixou de ver riqueza naquilo que era só pó, que é a glória dos ímpios. E a partir desse salmo, eu quero destacar breves 4 lições para a gente. A primeira, irmãos, é que o mundo e o nosso coração, eles sabem pegar coisas horríveis e modelá-las para que pareçam coisas belas. O nosso coração é enganoso, como era o coração do salmista. E o mundo se soma ao engano do nosso coração, e de repente uma coisa desprezível e deplorável passa a se tornar algo aceitável e louvável, bonito. O salmista louvava o fato dos ímpios serem linguarudos e a língua deles percorrerem toda a terra. Só que isso é péssimo. Mas o coração, ele é facilmente enganado pelo mundo e pelos seus próprios desejos. Irmão, não se engana. Este mundo sabe perverter a realidade e moldar para os nossos olhos coisas nojentas como se fossem coisas belas. Aonde a gente encontra muito isso? Em qualquer campo da vida. Vai no campo do dinheiro. Veja quais são os grandes ricos do nosso mundo. Aqueles que são realmente ricos. Eles estão em capas de revista, eles estão fazendo podcasts, eles são famosos.
e todos eles exploram mão de obra escrava no nosso mundo. E a gente faz o que com eles? Coloca eles na capa da revista Forbes e fala: olha só, este é o modelo de pessoa. Pega o youtuber mais famoso do Brasil que fala com criança e vê ele entrando numa banheirona de Nutella por 15 minutos, que foi um vídeo que viralizou no YouTube, e tem milhões de visualizações e curtidas, como se aquilo fosse relevante. O planeta Terra inteiro parou as guerras, tudo parou no mundo, a pobreza, a fome, a miséria, tudo parou, porque um cara estava entrando numa banheira de Nutella. Claro que não. O mundo sabe pintar coisas vexatórias e horríveis, como se fossem coisas grandes. O mundo sabe te enganar. Isso é o que o Salmo mostra para a gente. Talvez o melhor exemplo seja a nossa roda de fofocas, irmãos. A gente sabe que é feio, mas naquela hora aparece até o desejo de saber a informação para orar pela pessoa, porque afinal, como eu vou orar se eu não souber? Não, eu preciso, minha língua precisa compartilhar uma informação que eu nem tenho certeza se é verdade, para que os meus irmãos em Cristo dobrem seu joelho no chão e orem por aquela pessoa que é alvo da minha língua tão ferina. A gente sabe perverter as coisas do mundo e transfigurar elas como belas, sendo que no fundo elas são horríveis. Corre na rua e pergunta quais são os sonhos das pessoas. Teve uma vez que numa revista americana, não é a Forbes, eu esqueci o nome da revista e o inglês é muito ruim, irmãos, graças a Deus, livramento de uma péssima pronúncia. Mas teve uma vez que numa revista americana, entrevistaram vários casais de sucesso lá nos Estados Unidos e perguntaram para eles: qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho de futuro? Como você se vê daqui 20 anos? E teve um casal que respondeu: meu sonho é, no mais rápido possível, eu estar numa casa na praia, colhendo conchas, pegando conchas da areia com a minha esposa e passar os meus dias na captura das conchas mais bonitas do mundo. Irmãos, cadê a pregação do Evangelho nesse sonho? Cadê o amor ao próximo nesse sonho? Não tem, mas ganhou a capa de uma revista, como se fosse uma coisa grande. E é pura futilidade. Primeira coisa, o mundo sabe perverter coisas fúteis, simples, feias, como se fossem grandes, e o mundo sabe nos enganar. Ao mesmo tempo, a gente consegue perceber uma outra lição aqui. É que a gente precisa tomar cuidado, muito cuidado, com as raízes que crescem no nosso coração. O que o salmista falou para a gente? O salmista diz que o coração dele estava cheio de amargura e cheio de inveja. E quando a amargura e a inveja cresceram no coração do salmista, ele olhou para aquilo que era feio como se fosse bonito. A gente precisa tomar muito cuidado com as raízes que estão frutificando no nosso coração. Elas são sutis, elas são bem sutis, mas a gente pode perceber elas crescendo. E se nós não formos atentos, a amargura vira uma grandiosa árvore que toma conta de todos os nossos sentimentos. Se a gente não perceber, a inveja vai circular o nosso coração para perverter tudo que a gente tem. O salmista não teve esse cuidado. O salmista não percebeu que ele precisava evitar que as raízes de amargura, as raízes de inveja crescessem no coração. Elas cresceram e ele quase teve os seus pés caídos. Primeiro, o mundo sabe muito bem nos enganar, irmãos. Ele sabe. Segundo, o nosso coração tem muita raiz crescendo e a gente precisa ver quais são as raízes que estão frutificando em nós e cortar algumas raízes. Cortar. Terceira lição que a gente aprende aqui: o mundo engana, o coração tem raízes venenosas crescendo, mas existe um lugar onde o coração é recalibrado e ele ganha uma nova visão sobre a realidade. Existe um lugar
onde o coração passa por um processo de desintoxicação da maldade e começa a ver o mundo com outro olhar. E o salmista falou para a gente qual lugar é esse. É diante da presença de Deus, aquilo que ele chamou de santuário de Deus. Por que a gente vem na igreja? Várias razões. A primeira delas é cultuar o Senhor. Nós estamos na igreja para louvar aquele que é digno de ser louvado. Mas tem uma outra razão que percorre o motivo do porquê nós estamos aqui na quinta, no domingo. Tem um outro motivo. É na igreja que, diante da palavra exposta, palavra pregada, palavra orada e palavra cantada, o nosso coração é recalibrado dos sonhos perversos que esse mundo fica colocando diante de nós. A igreja funciona quase como uma bússola que corrige o norte para onde o nosso coração está indo. Ao longo da semana inteira, no seu trabalho, nas suas músicas, nas séries que você assiste, mensagens foram passadas. Isso aqui não tem nada de mensagem subliminar, irmãos, nada disso. É uma coisa clara e evidente. Nosso mundo passa por mensagens. Nosso mundo transmite ideias. Nosso mundo está sempre colocando alguma coisa diante de nós como um sonho. E aí a gente vem na igreja e a palavra, a oração, serve para recalibrar a bússola do nosso coração. A gente começa a ver do jeito correto. E não é só no domingo ou na quinta-feira. Por que a gente vai em pequeno grupo? Por que a gente liga para o irmão pedindo oração, falando: irmão, tem uma raiz no meu coração que eu não sei o que é, mas eu consigo sentir o cheiro do mal nela. Podemos orar? Por que a gente faz isso? A gente faz isso porque o nosso coração precisa ser recalibrado e redirecionado a partir do encontro com Deus, na igreja, nos irmãos, nos pequenos grupos, para a gente não seguir o sonho do mundo, que foi o que aconteceu com o salmista. Então, primeiro ponto, o mundo sabe muito bem te enganar. Segundo ponto, nós precisamos tomar cuidado com o nosso coração. Terceiro ponto, a gente precisa de algo que recalibre a direção e a bússola moral que a gente segue. Recentemente eu conversei com uma pessoa, lá de fora, era lá da Unesp, e ele falou que ele tem um sonho, o sonho de Maquiavel. Eu nunca soube do sonho do Maquiavel, eu perguntei para ele, qual que é o sonho do Maquiavel? E ele falou, Maquiavel sonhava em ir para o inferno, porque Maquiavel escreveu o seguinte: no inferno conversarei com reis e poderosos, no céu estarei com mendigos e apóstolos. Quero conversas interessantes. Eu olhei para ele, irmãos, falei, você quer conversar com o rei no inferno? Meu Deus do céu, você acha que no inferno vai ter rei? E você acha que no céu vai ter mendigo? Você acha que o papo dos que estão ali no inferno, os arrogantes, narcisistas, que nunca foram transformados por Jesus Cristo, você acha que a conversa deles é melhor do que a conversa daqueles que foram lapidados pelo Espírito Santo? No inferno não vai ter rei, no céu não vai ter mendigo. No inferno vai ter todo o pecado exposto, no céu toda a glorificação. Olha como o coração daquela pessoa estava torto. E por último, irmãos, a gente olha esse salmo e a gente vê o tamanho da bondade, da misericórdia de Deus. Como é que estava o salmista? Embrutecido como um animal. Ele não estava consciente de que ele estava invejando a língua perversa. Ele não estava consciente de que ele estava correndo atrás de vento e folha. Ele estava embrutecido como um bicho. Mas Deus guiou o salmista até a sua casa, o transformou, recalibrou o seu coração e assim foi mudando. Irmão, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Porque Ele está fazendo isso sempre. Todo dia, Deus encara um sonho muito maligno nosso. E Ele mostra, olha, esse sonho não tem nada a ver. Todo dia Deus encara uma inveja do nosso coração. E Deus diz, isso não tem nada de belo. Todo dia Deus corre atrás do nosso coração. Olha só o versículo ali de número 23. Com ele a gente vai encerrar a nossa meditação. No entanto, estou sempre contigo,
e tu me seguras pela mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem eu tenho no céu além de ti? E quem eu poderia querer na terra além de ti? Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Quem que a gente tem, irmãos? Graças a Deus a gente não tem a língua do ímpio para ser o nosso socorro. Graças a Deus a gente não tem a riqueza do perverso para ser o nosso baluarte. Graças a Deus quem está com a gente é o Senhor, que nos guia pela mão e nos recebe aonde? Na glória. E aí ele faz a pergunta: quem eu tenho no céu e na terra além do Senhor? Por que você vem à igreja? Para essa declaração sair do fundo da tua alma: quem eu tenho além do meu Deus? E aí o sonho maravilhoso de ganhar uma fortuna pisando nas pessoas, o sonho incrível de oprimir todo mundo com a minha língua perversa, todos esses sonhos caem por terra porque a gente olha para Deus e fala: o Senhor é a minha herança, eu descanso em Ti. Então a gente não pode deixar de congregar, irmãos. Nosso coração precisa ser recalibrado continuamente até que Deus nos receba na glória. Amém?